Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre V Ivanchuk com as peças brancas e M Carlsen com as peças pretas. I4. C5. Cavalo F3. Cavalo C6. D4. C. Captura em D4. Cavalo captura em D4. Cavalo F6. Cavalo C3. I5. Cavalo de D. D5. D6. Bispo G5. A6. Cavalo A3. B5. Bispo captura em F6. G. Captura em F6. Cavalo D5. Bispo G7. C3. F5. E. Captura em F5. Bispo captura em F5. Cavalo C2. Roque curto. Cavalo de C. I3. Bispo I6. Bispo D3. F5. Bispo C2. F4. Dama H5. Torre F7. Bispo captura em H7 cheque. Rei F8. Bispo F5. Dama I8. Bispo captura em I6. Dama captura em I6. Dama G4. Dama H6. Cavalo C2. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era cavalo F5. I4. Dama H3. A avaliação passou a ser de menos 1,8. Esse lance foi um erro. O melhor lance era cavalo D4. Dama captura em H3. G. Captura em H3. Cavalo I5. Roque curto. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era rei I2. Cavalo D3. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era torre F5. A4. Torre B8. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era torre F5. Cavalo de C. D4. B. Captura em A4. Torre captura em A4. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era cavalo captura em D3. Cavalo captura em D2. Torre captura em A6. Cavalo C4. Torre de F, A1. Bispo I5. Cavalo C6. Torre B5. Torre de 6, A4. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era cavalo captura em I5. Cavalo D2. Torre A8 cheque. Rei G7. Cavalo de C, I7. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era torre A5. Rei H7. Rei H1. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era torre A2. Torre G7. Esse lance devolve parte da vantagem. O melhor lance era I3. H4. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era torre F8. I3. F. Captura em I3. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era torre A2. Cavalo I4. Torre de 8, A2. Cavalo captura em C3. Esse lance devolve parte da vantagem. O melhor lance era F. Captura em I3. E. Captura em F4. Cavalo captura em D5. F. Captura em I5. Cavalo captura em I7. E. Captura em D6. Cavalo F5. Torre A7. Cavalo captura em D6. Torre captura em G7 cheque. Rei captura em G7. Rei G2. Cavalo F5. Rei F3. Cavalo captura em H4 cheque. Rei I4. Cavalo G6. H4. Cavalo captura em H4. Torre F1. Cavalo G6. Torre F5. Torre B4 cheque. Rei I3.
Cavalo e7. Torre A5. Rei F6. Rei D3. Rei I6. Torre H5. Cavalo F5. Rei C3. Torre G4. Rei D3. Rei I5. Rei C3. Torre F4. Rei D3. Rei D5. Rei C3. Torre F3 cheque. Rei D4. Rei C6. Torre G5. Cavalo I3. Torre C5 cheque. Rei D6. Torre H5. Cavalo D5 cheque. Rei C4. Torre F4 cheque. Rei D3. Torre G4. Torre F5. Rei C5. Torre H5. Torre F4. Torre G5. Torre H4. Torre F5. Torre H3 cheque. Rei I2. Rei D4. Torre F8. Cavalo C3 cheque. Rei F2. Cavalo I4 cheque. Rei G2. Torre G3 cheque. Rei H2. Rei I3. Torre F7. Torre G8. Torre F5. Cavalo G5. Torre A5. Cavalo F3 cheque. Rei H3. Cavalo G1 cheque. Rei H4. Cavalo I2. Torre G5. Torre H8 cheque. Rei G4. Rei I4. Torre G7. Torre I8. Torre A7. Torre G8 cheque. Rei H4. Cavalo D4. Rei H3. Cavalo F5. Torre A4 cheque. Rei F3. Torre A3 cheque. Cavalo I3. Rei H4. Torre G1. Rei H5. Rei F4. Torre A4 cheque. Rei I5. Torre A5 cheque. Cavalo D5. Torre B5. Rei I4. Torre A5. Cavalo F6 cheque. Rei H6. Cavalo G8 cheque. Rei H5. Cavalo F6 cheque. Rei H6. Rei F4. Torre A4 cheque. Rei F5. Torre A5 cheque. Rei I6. Torre A6 cheque. Rei F7. Torre A7 cheque. Rei F8. Torre F7 cheque. A partida terminou empatada. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.